Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero muito que Cristo no seu coração, tá bom? Não tem nada melhor do que nós vivermos em Cristo, na sua palavra, em obedecer o Senhor. E para você que está comigo a primeira vez nesse vídeo, que Deus abençoe você. E para você que já está um tempinho me acompanhando, curtindo meus vídeos, que me segue, que Deus abençoe você também. Mas eu quero continuar ainda no livro de João, capítulo 5. Esse livro é maravilhoso. Esse capítulo tem me ensinado bastante, muita coisa. E eu te aconselho a você abrir a sua Bíblia, tirar um momento para estudar. A sua vida nunca mais será a mesma. E para você que já tem esse hábito, sabe exatamente o que eu estou falando. Porque não tem coisa melhor do que a gente abrir a nossa Bíblia e passar um momento estudando, meditando. Nosso momento devocional com Deus é muito prazeroso e nos causa vida. Mas ainda no livro de João, capítulo 5, da partir do verso 34, vai dizer assim: já fiz, tô continuando o vídeo, né? Você pode estar observando os outros vídeos anteriores para você entender esse aqui. Versículo 34 diz: eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvo. Ou seja, como eu havia falado, João Batista ele testemunhou a respeito do Senhor. Foi enviado o mensageiro de Jerusalém para perguntar quem era João Batista, se ele era um profeta, se ele era o Messias, em nome de quem que ele fazia todas aquelas coisas, em nome de quem que ele batizava. E ele veio e falou um pouco sobre o Senhor e o alertou a eles que o Senhor já estava presente, porém ele ainda não havia sido revelado, né? E aí o Senhor vai falar sobre João Batista, sobre o testemunho de João sobre ele. Mas ele vai dizer que ele nem aceita esse testemunho. Não é porque o Senhor é orgulhoso, né? Não é isso. Até porque nós sabemos que todas as pessoas que testemunharam sobre o Messias pagaram um preço terrível sobre isso, né? Mas o testemunho maior que ele tinha sobre ele é o próprio Deus, a obra dele. E algumas vezes ele teve que usar a obra que ele fazia ali no meio do povo, com os apóstolos, para a defesa do seu ministério, para a defesa da sua missão. E em alguns momentos ele usou até mesmo com os próprios discípulos, por causa da dificuldade que os discípulos estavam tendo em aceitação ao chamado, ou ministério, ou a missão messiânica do Senhor. Então, em alguns momentos, era necessário ele fazer lembrar quem ele era através das obras e da sua doutrina, que era algo totalmente diferenciado, que eles não conheciam, algo novo. O versículo 35 vai dizer: ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Ele ainda se refere a João Batista, porque João Batista, ele foi ali luz naquela época, no seu tempo, nas ruas de Israel. Ele batizava, ele anunciava, ele bradava, ele falava. E em alguns momentos as pessoas iam, multidão de pessoas iam ter com eles, e alguns incrédulos, inclusive, até se alegravam com a mensagem dele, até achava brilhante, até achava boa, aceitável, né? O próprio Jesus agora tá falando em defesa dele, tá testemunhando sobre ele, vai dizer: ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Ao versículo 36 vai dizer: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou. Quem é o Pai? O próprio Deus me confiou, porque Deus confiava em Cristo. Deus, ele confiou nos profetas, nos seus enviados, mas em nenhum deles ele confiou a nossa vida. Porque ele confiou a Cristo a nossa vida, literalmente. E ele vai dizer: o Pai me confiou para que eu vos a realizasse. Essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Então, todo o testemunho de Cristo, todo o testemunho do Senhor foi baseado em cima da sua própria obra.
né? E você observa que João Batista, ele não teve uma boa aceitação nas lideranças religiosas. Era o povão humilde que ia, era o povão humilde que aceitaram, que confiaram nas suas palavras. E o versículo 37 vai dizer: o Pai me enviou, e esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz e nem visto a sua forma. Então, para resumir esse estudo, eles não conheciam a Deus de verdade. Eles não conheciam a Deus. Porque se eles tivessem conhecido a Deus, eles tinham reconhecido nas obras de Jesus que ele era o Filho de Deus. Na verdade, foi que nem ele falou em alguns momentos para os saduceus: vocês não conhecem a Deus e nem o seu poder. E isso estava se revelando também a toda a liderança de Israel, toda a liderança que vieram ter com ele, os fariseus, né, os saduceus, todos aqueles que vieram até ele, os sacerdotes. Nenhum deles conheciam a Deus de verdade, né? Todos estavam corrompidos na sua fé e por isso eles não aceitaram a obra do Senhor Jesus e nem o aceitou como filho de Deus. Versículo 38 vai dizer: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então, aqui claramente você observa no versículo 38 uma denúncia de Jesus em relação a eles. Não tendes a sua palavra permanente em vós, ou seja, vocês não têm a palavra de Deus em seus corações, em suas vidas, vocês não fazem a vontade de Deus, vocês não fazem a obra de Deus, não permanece em vocês o poder de Deus. E aí ele ainda diz mais assim: porque não crês naquele a quem ele enviou. Olha, não foi só Jesus que eles foram hostis. Não foi só Jesus que eles foram opressores. Eles oprimiram João Batista, eles oprimiram todos os profetas, todos os enviados. E não parou por aqui, porque mesmo depois de o Senhor ter pago o alto preço por nossa vida, a gente vê que eles continuaram perseguindo aqueles que continuaram fazendo a vontade do Senhor Jesus. Perseguiram, eles fizeram coisas horríveis, né? Com as pessoas, com os apóstolos, com os discípulos. Muitos tiveram que fugir deles, porque eles foram muitos opressores ao ponto de fazer coisas horríveis, simplesmente por não aceitarem a palavra de Deus. E Deus, ele é assim: ou você o aceita como ele é, a sua vontade, a sua soberania, ou não estamos aptos para dizermos que somos seus discípulos. Porque não é só dizer sou discípulo, sou apóstolo, mas é viver aquilo que está falando, né? Não é o título, e sim a submissão, o reconhecimento de que verdadeiramente Jesus e a sua palavra e a sua doutrina, ela é verdadeira. Amém?